otimizar situações. E você frequentando eventos e procurando, pesquisando na internet ferramentas para escritório de contabilidade, a gente acabou encontrando a Sobit. Demanda de serviço, por exemplo, eu tinha de 30 dias como funcionário, diminuiu para 2 dias, por exemplo. E a ferramenta, depois que você se acostuma, você nem imagina a sua empresa do jeito antigo. Essa é a verdade. Depois que você acostumou com ela, e aí o trabalho do contador, que são as pessoas que trabalham aqui há 20 anos, que trabalhavam da forma antiga, eles mesmos foram se adaptando de uma forma e falaram, eu não quero mais digitar não, agora eu gostei. Da Sobit em específico, a gente realmente foi uma escolha correta, assertiva. Realmente tem algumas mudanças que você faz numa empresa de serviços contábeis, depois que você implanta, fala, eu não sei como seria se eu não tivesse feito. Esse escritório tem quantos anos? Nosso escritório tem 42 anos. Está fazendo 42 anos, para ser sincero, dia 29 agora de setembro. Caraca, 42 anos. Começou em 77. Hoje está com quantos funcionários? Hoje a gente trabalha com 53 funcionários, aproximadamente 500 clientes, pessoas jurídicas. Qual que é o mais velho hoje aqui? Funcionário? É o Rubão? Não, antes do Rubens tem a Marli, ela começou antes também, a Regina, o Maurício começou antes. O pessoal começou assim, 14, 15 anos, né? Naquela época se trabalhava, né, bem novo. E aí eles começaram e estão aí até hoje. Pessoas que realmente aprenderam a trabalhar em escritório de contabilidade e se tornaram referência aí, o Adilson, o Maurício aqui. Os nossos coordenadores, eles já têm mais de 30 anos no escritório. Olha que legal. E os supervisores são pessoas que... aí já começa a ter uma variação. Eu tenho supervisor aqui com 6, 7 anos de empresa e supervisor com 30. Porque você começa a dar chance, toda essa revolução tecnológica e tudo mais, começou a exigir muito além da parte técnica do colaborador. Então hoje é extremamente importante na hora de fazer híbrido. Você vai fazer uma entrevista, o cara pode ser formado em ciências contábeis, pode ter experiência em escritório, mas se ele não souber ferramenta, Excel, tudo que você quiser agregar internet, no dia a dia, pode esquecer, não serve. Pra gente não serve, talvez sirva para outro tipo de estrutura, mas na nossa estrutura de contábil, depois que começou a trabalhar com a Sobit, tivemos que e a gente, assim, tem dado certo. Hoje eu tenho uma atribuição aqui de gerência administrativa, financeira, comercial, cuido muito dessa questão de novas ferramentas. Junto com esses coordenadores, como o pessoal responsável em cada área, a gente acaba trocando ideia. O que está tomando muito tempo? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Você acaba meio que viciando e não querer perder muito tempo com as coisas. Não, porque você sabe, você descobriu um negócio que deu uma alavancada na sua empresa, você fala, deve ter mais aí, né? Essa caixinha deve sair mais tudo. E é desafiador, eu acredito que até para a própria empresa de sistema, no caso de vocês. Porque você sabe também, tem uma ferramenta que está dando certo, para outro daqui a pouco copiar e começar a competir e vir com preço agressivo e tal. Então a gente também investe na ferramenta confiando que ela vai evoluir e vai acompanhar o que a gente precisa. Então, da mesma forma como é desafiador para o escritório, está sendo desafiador para todos os sistemas. Tudo que é um periférico hoje do escritório, eu sei que é trabalhoso, entendeu? Eu sei que é trabalhoso para você, é trabalhoso para o domínio, é trabalhoso para a gente. Mas assim, se a gente não evoluir, ficamos para trás. Então, na verdade, os outros vão indo, né? Se você parar, vão te deixar para trás. Você não precisa ir para trás. Eu escutei um negócio há pouco tempo que a pessoa falou bem assim, se você já está preparado para daqui a 5 anos, é melhor você começar a se mexer, porque você tem que estar preparado para daqui 10, 15. Se você não está preparado para daqui 5 anos, você está fora do mercado. Você está ferrado, você está com os dias contados. Então, realmente é isso, né? Antes se falava muito em 5 anos, e 5 anos já
já é pouco para um planejamento de uma empresa de contabilidade, um planejamento de uma empresa de sistema. Tudo que está relacionado à contabilidade, a gente sabe que em 5 anos acontece muita coisa. Vai mudando bastante. Você vê a Sobit, o que evoluiu em 5 anos. Isso. O que mudou. Entendeu? Daqui 5 anos, ela vai ter que acompanhar essas... Os robôs estão fazendo tudo. Exatamente. E o escritório é a mesma coisa. Tá? Tem gente que prefere ficar falando que a contabilidade vai acabar, que o contador não vai mudar. Vai mudar bastante. Já está mudando. Aliás, ele já vem mudando. A mudança ela vai demais. continuar. Eu acho assim, quem vem balançando cai de vez. É isso. E eu acho que isso não é só no ramo da contabilidade. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser o que for, bem conceituado. Se ele não se atualizar, não se posicionar bem, ele vai sair fora do mercado. Não tem jeito. Isso. Então, a gente, às vezes, como a gente acompanha muita classe contábil, o contador ele fica muito ali, só conversa no nicho dele, olhando coisas de contadores, falando. E a gente hoje, como tem que fazer um trabalho mais consultivo, você tem que entender do negócio do seu cliente também. Então, participa de um evento de outra classe, faz um curso de marketing, vai estudar um pouco de tecnologia. Eu converso às vezes na classe médica aqui, que a gente tem um nicho grande de mercado, tem alguns amigos pessoais. E é exatamente isso. Hoje a medicina ela dá condição de um médico recém-formado, que fez uma boa especialização, em 2, 3 anos ter 3, 4 vezes a carteira de clientes de um médico de 30, 40 anos de mercado. Porque ele vem com uma tecnologia nova, que a população consegue saber que existe, às vezes por questão de internet, de pesquisa e tudo mais. E vamos supor que venha, vamos falar num ramo estético. A mulherada ela tá vendo todo dia, aí vê no Instagram uma atriz lá postou que fez um procedimento assim, 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 o resultado foi bom. Com fulano de tal. Na hora ela vai na internet e vai ver se tem na cidade dela. E se já tiver algum médico atualizado que saiba usar essa ferramenta, comprou o equipamento e investiu, vai sair do médico que ela está acostumada e vai nesse mundo. Então, eu acho que todo serviço ele tem que se atualizar. A contabilidade tem que se atualizar. Por quê? O empresário não está mais a fim de ficar pagando a mensalidade para receber a guia de imposto. Ele quer ligar, o cliente meu que me liga às vezes para me pedir dica de compra de computador. Eu falo, cara, você que mexe com muita tecnologia, dá uma dica, o que você acha de equipamento que eu coloco aqui? Cara, não custa, já que você sabe do ramo, não custa você ajudar o cara. Então o cara começa a pegar tanta confiança, indicação de serviço, quem presta serviço nessa área para você, ou você tem algum cliente que você acha que tem condição de trabalhar para mim nesse ramo, pode me indicar. Então eu acho que é muito mais uma assessoria e esse nome já é utilizado já há muito tempo, mas eu acho que agora sim está partindo para isso. Se o escritório quer fazer isso, tem que se estruturar para isso. Eu faço assessoria, eu faço consultoria, você tem que ter gente preparada, você tem que ter tempo para se reunir com o cliente. Não adianta o cliente te ligar, eu estou enrolado, vamos ver semana que vem. Tem que ter estrutura, tem que ter local apropriado, tem que ter ambiente em condição de atender, você tem que ter material, se preparar para a reunião, fazer planejamento estratégico. Então, eu acho que o cliente está valorizando mais qualidade. Eu ouvi também um tempo atrás uma pessoa falando de perfil de consumo. O nosso paladar e o nosso perfil de consumo, ele evolui junto com o mundo. Então, a gente falou de celular, a gente quer ter o melhor. Você pode até não ter o melhor, mas vontade você tem. Isso, talvez você não tenha porque é caro, porque você sabe que, eu tenho outras prioridades. E tá muito assim, a pessoa tomava cerveja antigamente, ela ia no preço. Gelada, tudo parecido mesmo, porque existia um monopólio, né, que eram poucas marcas e tudo mais. De repente, começou a vir agora um movimento diferente, o paladar vai mudando. Essa aqui engorda menos que a outra. E aí vai ouvindo isso, mas eu tomei, gostei, eu prefiro tomar 3 dessa do que uma caixa daquela ali. Exato. Então, e aí? A pessoa deixou de consumir aquele mais barato, que provavelmente trabalhava com uma margem de lucro menor,
passou a consumir um mais caro. E tem uma margem de lucro maior. Mas porque ela está preocupada com o quê? Com o prazer dela, com a satisfação. Então o serviço, eu acho que ele é sim muito valorizado. Eu vejo muito contador também reclamando, mas a gente não é valorizado e tal. Porque o cliente, ele não está, talvez lá atrás ele estivesse mais, tudo, mas hoje ele não está muito preocupado com a guia do imposto. Essa é a notícia ruim que ele já sabe que vai receber todo mês, ele já tem noção do imposto que ele vai pagar. Agora, você ajudar o cara, você promover negócio para ele, você indicar um cliente seu para ele poder ganhar dinheiro, você, sabe, ajudar ele na hora que ele precisa, tudo isso eu acho que passa a ser um trabalho, uma experiência de consumo. Não é uma experiência de consumo de você ter um carro bom, por você ter um carro melhor, você não quer ter mais aquele carrinho que você teve antes. Não mesmo. É daquele para melhor. Isso mesmo. Então você compra um aparelho bom, depois vai ter que ser daquele para melhor, a não ser que você realmente não consiga pagar. Isso. Então existe a capacidade de pagamento, entendeu? E o paladar que está ali acostumado com a coisa boa. O que a gente tem que estar preparado se o cara se acostumou com o nosso escritório, dificilmente ele vai sair. Ele pode sair se ele tiver uma dificuldade financeira e tudo mais. É o que aconteceu com aquele cliente lá quando a gente veio aqui para começar. Acabou que você fidelizou o cliente, porque a gente não sente aquela necessidade de ter um departamento de contabilidade interno, porque ele tem um externo, remunera talvez até menos do que se ele tivesse um interno, né? E é um bom valor, e você conseguiu rentabilizar a conta, de certa forma. Existe uma tendência muito grande da terceirização, então a gente tem que aproveitar isso. O cliente, ele prefere terceirizar, boa parte desse serviço. Aí entra a questão do BPO. Eu prefiro terceirizar. Então, a gente, por exemplo, o BPO é uma tendência também do cliente nem querer ter esse departamento financeiro e tudo mais. Porque muitas vezes a pessoa pode olhar a ferramenta como a Solvit e falar, mas meu cliente ele não está estruturado para isso. Você pode muito bem oferecer esse serviço também, eu sei que tem muitos escritórios que exploram bem essa atividade de fazer o financeiro do cliente dentro da própria estrutura. Se não for o caso, é você mostrar a importância do cliente está fazendo. A partir do momento que ele tem os dados já prontos dentro do sistema dele, é você aproveitar essa informação e transformar em lançamento contábil. O cliente no dia a dia, a grande empresa que necessitou esse caso nosso, a gente, quando implantou a Solvit, foi pensando nisso. Qualquer momento aí eu não vou mais dar conta, vai compensar para o cara procurar ou alguém que faça ou montar um setor próprio. Então vamos a gente pensar em ferramenta. Então a gente conseguiu trabalhar para ele. Talvez hoje nem estaria trabalhando mais se não tivesse implantado. E com isso o cliente já está mais de 3 anos aí. Exato. E aí, por outro lado, na questão dos outros clientes, que aí a gente começou a utilizar também, é visando tudo isso que eu te falei. Você ter mais tempo, você fazer um trabalho mais... Você vai ter profissionais de alto calibre e precisa que eles estejam ociosos de fato. Para que eles de fato consigam fazer outros trabalhos que têm mais valor agregado. Exato. Aparecer mais para o cliente, fidelizar mais o cliente. Exatamente, o perfil do contador mudou. O contador ele tem que ter um bom relacionamento, ele não pode ser mais aquela pessoa muito fechada, ele tem que estar antenado com novas ferramentas, ele tem que estar disposto a mudar de sistema. Tudo que era antigamente, aquela coisa engessada, sistemática, mudou muito. Então, a gente imagina que seja assim. Eu respeito quem pensa diferente, tá? Mas a nossa mentalidade é essa. Você quer trabalhar com contabilidade? Esteja disposto a mudar, esteja antenado com novas ferramentas e teste. Olha o que tem no mercado, entendeu? E pelo menos para olhar com carinho, perde um tempinho. Às vezes não é nem perder um tempo. Separa um período da sua rotina para olhar a ferramenta. Às vezes um cliente fala, você já viu aquela ferramenta de importação assim, assim, assim? Peraí, hoje eu vou separar um dia ou um período para estudar essa ferramenta. Vou esmiuçar esse cara aqui. Eu quero ver a apresentação, eu quero conversar com quem já utiliza, eu quero conhecer o máximo que der nesse período, e aí eu vou mostrar para a minha equipe, vou chamar o pessoal no projetor, mostrar, falar, temos isso, isso e isso, o que vocês imaginam? O insight vai vir na hora.
Na hora que você mostrar para a equipe já vai falar, ó, isso aqui serve para aquilo lá. Ó, isso aqui acho que não dá certo porque tem esses probleminha aqui. E acontece muito, não dá para você querer ter todas as ferramentas do mercado dentro da sua empresa. Assim, você não consegue resolver todos os problemas, mas aquele problema que você resolveu, você já não tem mais. Exatamente. E assim, não da Sobit em específico, a gente realmente foi uma escolha correta, assertiva, né? A gente conseguiu ter sucesso. A gente cobra muito a ferramenta para que ela evolua e o que ela puder mais nos atender, a gente tem interesse. Mas eu sei que a gente também acaba sendo um bom cliente que começou com uma mensalidade talvez de 200, 300 reais lá atrás e hoje paga, mas o valor pago realmente é satisfatório por conta do que já gerou de economia. Então, a gente realmente tem um período que você investe em implantação, dedicação. Acho que tudo, né? Assim foi com o seu sistema contábil, de escrita contábil e folha. Hoje, por exemplo, eu estou implantando um sistema de gestão. Esse seria mais uma coisa para os novos entrantes também. Esse seria mais uma barreira para os novos entrantes, porque tem essa parte aí de implantação da ferramenta, de configuração da ferramenta, de treinamento do pessoal. Tem que ter. Aí treina o pessoal, a pessoa sai, a pessoa ela se afasta por um problema, por uma coisa ou por outra. Aí você tem que dar outro treinamento. Por isso que o mercado vem diminuindo. Tem muita gente que não quer ter esses desgastes. Ele fala assim, pô, eu até gostaria, mas eu não estou disposto a implantar. Eu até gostaria, mas eu sei que o meu gestor ali ele não vai aceitar. Aí ou então faz como muitos, né? Contrata, joga lá dentro do departamento e fala, usa aí. E o pessoal tá naquela correria, aí o cara fala assim, vou fazer minha planilha aqui mesmo e vou entregar isso aqui e depois eu vejo isso aí e vai indo. E hoje ele não faz, por um motivo ou por outro. Lá na frente não tem como fazer mais. Não tem. E a ferramenta, depois que você se acostuma, você nem imagina a sua empresa do jeito antigo. Essa é a verdade. Depois que você acostumou com ela... Se faltar essa empresa, lascou. Não dá. Então a gente já, depois que implanta também, você nem lembra mais daquele processo de implantação. Igual a criança quando nasce, que a pessoa fala ali nos primeiros 6 meses que nunca mais vai ter filho. Nunca vai ter filho. Nunca mais vai ter filho. Passa 3 anos... e depois, na hora que está ali com 3, 4 anos, um amigo tem filho, lógico que você lembra que é trabalhoso. Mas aí você já não fala, pô, não vale a pena ter filho? Não é assim. É trabalhoso o começo de uma série de coisas. Recém-casado, quando você acaba de construir uma casa, quando você monta uma empresa nova, tudo que é uma mudança, reforma, tudo que é mudança, não adianta. Agora, você ficar na zona de conforto, achando que as coisas vão melhorar, isso é sonho. Hoje eu saí de casa para vir para cá e agora está um dia bonito. Mas eu saí de casa para vir para cá numa chuva danada. Eu podia simplesmente falar assim, Marcelo, quebrou o carro, não vai dar para ir. Exatamente. E é isso, a pessoa ela tem que estar diariamente se atualizando e disposta a enfrentar desafio. Então eu acho que para trabalhar com contabilidade, você tem que desafiar. Então a gente está o tempo todo desafiando o gestor, o contador que está aqui dentro, a pessoa que está trabalhando. Vamos. Exato. Tem que estar remunerando bem. Não adianta também, a pessoa tem que participar de resultado, tem que ser bonificada. Estamos com um projeto aqui de implantação e por que não? Às vezes uma ferramenta que depois de implantada vai fazer você economizar ali 2, 3 mil reais, entendeu? Pô, vou pegar aqui 10 mil reais. Isso aí, ou dar um bônus pra galera. Exatamente, a gente tem um prazo aqui de 3 meses para implantar essa ferramenta. Eu consigo dar R$1.000 para cada um que participar, que encabeçar essa implantação. As pessoas estão precisando de um dinheiro, entendeu? Você sabe que você vai economizar para frente. Então, tudo isso faz parte. Agora, tem gente também que o empresário contábil, ele só quer. Então, ele quer ter a ferramenta, mas ele não quer participar da implantação. Ele quer ganhar dinheiro, mas não quer dividir o lucro. Entendeu? Ele quer que a pessoa se esforce, mas não quer melhorar a remuneração dela, nem dar um extra, nada disso. Vai ficar difícil. Então, a gente fica contente aqui da gente conseguir ter o estacionamento, o pessoal vindo trabalhar, cada um com seu carro, cada um, tendo condição de ter um padrão de vida razoável. Outra opção seria a gente pagar um salário de estagiário aí para um monte de funcionário, entendeu?
trabalhar aí no automático, sem se preocupar com ferramentas, se o serviço está bom, se eu estou dando consultoria, se eu não dou. E fechar daqui a pouco. E provavelmente fechar. A gente prefere trabalhar tendo funcionários felizes, clientes felizes, e você pode ter certeza que a diretoria também está feliz. O negócio é lucrativo, funciona super bem. E hoje mesmo a gente está implantando uma ferramenta em um mês que é para gestão de processos, controle de entrega de obrigações, da parte de processos de abertura, de alteração de empresa e tudo mais, porque é uma nova ferramenta. Entendeu? Então, a gente via a necessidade, tem que estar antenado, tem que estar disposto, o pessoal compra a ideia e depois que você implantou 1, 2, 3, 4 ferramentas que deram certo, a equipe ela vai também falar, ó, tem mais, deve ter mais, alguma coisinha aí. Até agora tudo que ele resolveu fazer deu certo, provavelmente vai dar certo. E assim também, tem que estar disposto a não dar certo. Pode ser que você implante um negócio e fale, ó, não é o que a gente imaginava, não deu certo, vamos parar por aqui. Nossa empresa não estava no tempo certo de usar aquilo, porque aquilo é usado em outros escritórios, mas não funciona. Exatamente. Lá funciona, aqui não funcionou porque ou a equipe, ou muitas vezes não é o cliente. Enfim, são muitas variáveis. A gente pensa muito assim, se a ferramenta está funcionando para bastante gente, vamos ver o porquê disso, vamos ver se o motivo principal de dar certo para os outros é o que a gente precisa também, e vamos tentar, entendeu? Às vezes tem gente que também perde tanto tempo pesquisando e pensando, e aí a hora que ela pensa em implantar, já tem uma coisa inovadora e o concorrente já passou na frente dele. Já perdeu o cliente. Então, acho que começou a tentar achar alguma coisa. O primeiro passo foi implantar um novo sistema contábil como um todo, e mesmo assim, depois desse sistema funcionando, a gente notou que precisava otimizar situações. E você frequentando eventos e procurando, pesquisando na internet ferramentas para escritório de contabilidade, a gente acabou encontrando a Sobit. E isso fez com que a gente conseguisse pelo menos sonhar em ter um ambiente diferente no setor de contabilidade. Porque a gente já vinha com uma situação de nota fiscal eletrônica, na fiscal, de SPED, numa série de situações que automatizavam muitas atividades, porém a contabilidade ela, ainda naquele processo de digitar extrato, de conferir, de pegar boleto, conciliar pagamento, uma série de coisas. Com a Sobit a gente conseguiu pelo menos vislumbrar um cenário de que, olha, talvez exista uma possibilidade de você pegar relatórios financeiros, gerenciais do cliente, ele tendo as informações de um lançamento contábil, você simplesmente exportar isso para o sistema contábil, né? Você poder pegar do seu cliente, da forma como o sistema dele gera, e você realmente transformar isso linha por linha no lançamento contábil. Quando a gente viu isso, a gente achou um pouco difícil de ser realidade e tudo mais, porém a gente decidiu encarar, porque eu tinha uma demanda de um cliente específico que necessitavam de 2 funcionários full-time digitando dados contábeis, só imputando dados, né, no sistema. E era uma mão de obra que a gente sabia que não era muito duradoura, e é totalmente contrário da maré que a gente via para os escritórios de contabilidade. Então a gente resolveu, num primeiro momento, testar com essa empresa. Falou, se der certo com essa empresa, com esse volume de informações, com essa quantidade de contas bancárias, de controle e tudo mais, filiais, uma coisa gigantesca, dando certo nisso, para as outras vai ser fichinho. E aí a gente conseguiu, lógico, depois de um tempo, com bastante dedicação do coordenador do setor e tudo mais, ele comprou a ideia, que para ele era difícil também fazer a gestão dessas pessoas e das informações. A gente acabava gerando os relatórios para o cliente, aquele lucro real grande, que você tem que virar para o cliente e falar que tem que pagar 1 milhão de imposto, você chegar em cima da data é complexo, né? Sem provisão nenhuma, nada. E aí você dependendo de todas essas informações do seu sistema para poder dar notícia, né, do imposto, e era uma empresa que ela variava muito, assim, um prejuízo num período, 1 milhão de imposto, eu tô falando nem de lucro, de imposto, o cara ficava maluco, né? Lógico que existia uma noção, mas dependia daquela informação, e a gente não podia
dar uma informação equivocada. Então dependia dos dados. Com essa ferramenta a gente conseguiu começar a ver, não, isso aqui funcionando vai dar certo. Eu vou conseguir andar com esse cliente. Depois de um tempo a gente conseguiu chegar num número e você faz isso com uma rapidez enorme. E assim, mudou a forma de trabalhar para determinados clientes, porque junto com essa mudança vieram também novas demandas do próprio cliente, uma atividade muito mais consultiva, de você ter que estar junto, acompanhando, conferindo. A empresa cresceu muito também, então se eu não tivesse tomado atitude lá atrás, eu já não estaria trabalhando para esse cliente, porque a empresa triplicou, quadruplicou de tamanho. Então, se já estava trabalhoso naquela época, isso há 3 anos atrás, ia ter que ter um batalhão para fazer. Agora eu teria que ter muita gente, que é uma mão de obra que você não acha, que é aquela mão de obra de trabalho repetitivo, de concentração, que a nova geração não quer isso, né? Você tem um cara que tem a ciência do que está fazendo, exato, só que faça um serviço que não tem valor agregado. Exatamente. E você repassar esse custo também para o cliente, muitas vezes é difícil. Uma coisa que, fora a vulnerabilidade, né? Você ter um funcionário assim, 2, 3, 4, 5 fazendo um tipo de função bem específica, e se a pessoa fica doente, a pessoa tem um problema que ela precisa se afastar por um tempo, quem faz o serviço, entendeu? Quem cobre isso? Qual que é o tamanho da responsabilidade se eu não conseguir fazer o fechamento do cliente? E aqui tem que chegar lá de qualquer jeito. Tem que chegar, e com antecedência, né? De preferência. Porque a empresa ela vai chegando num porte, às vezes, que ela começa, de repente, pensar, acho que está na hora de eu montar o meu departamento interno, que é o que acontece com as grandes empresas, a gente sabe disso. Porém, a ferramenta nos possibilitou continuar trabalhando para esse cliente. Mostrar para o cliente que é melhor estar aqui comigo. Então hoje fidelizou o cliente, então. Exatamente, uma demanda de serviço, por exemplo, que eu tinha de 30 dias como funcionário, diminuiu para 2 dias, por exemplo. E 2 dias não digitando, 2 dias mexendo com a ferramenta, ajustando um depara, novas contas, novas situações. Uma atividade que também é mais dinâmica para o funcionário que está executando, muito mais técnica, muito mais prazerosa. A gente também hoje tem que pensar na qualidade de vida também, quem está trabalhando ali. Até porque senão ele vai trabalhar em outro lugar. Exato. Então um contador, o cara se forma, tem experiência, ele não quer ficar imputando dados. Então a Soft ela veio junto com a Domínio, que era a ferramenta que a gente estava implantando, atendeu essa demanda, deu super certo. A gente conseguiu também acompanhar o crescimento do cliente e você fica numa situação assim até confortável agora para expandir, né? Então a gente, acho que há 6 meses aí a gente selecionou aí, se eu não me engano, uma quantidade ali de 80 clientes, alguma coisa desse tipo, 80, 100 clientes, que a gente sabe que tem sistema, que tem relatório, que pode mandar dados para a gente tentar jogar para dentro do sistema. E aí a gente realmente está colocando agora essa quantidade dentro da Soft, já está rodando, na verdade. E aí o trabalho do contador, que são as pessoas que trabalham aqui há 20 anos, que trabalhavam da forma antiga, eles mesmos foram se adaptando de uma forma e falaram, eu não quero mais digitar não, agora eu gostei desse negócio aqui. É daqui para aposentadoria. E não que ele trabalha menos. Eles conseguiram ter a consciência. De forma mais inteligente, né? Trabalha de uma forma mais de análise, de contato, de apresentação, participa da reunião com o cliente, você poder apresentar, sabe, com um prazo bem mais folgado. Eu acho que é legal, eu percebi uma satisfação, eu percebi realmente tem algumas mudanças que você faz numa empresa de serviços contábeis. Depois que você implanta, fala, não sei como seria se eu não tivesse feito. Em várias situações. Então, tudo que veio acontecendo, acho que de 10 anos para cá, forçou os contadores a procurarem ferramentas, né? Então, a Soft foi uma delas. A gente, lógico, trabalha com outras ferramentas para outras frentes de trabalho. E não dá mais, essa é a verdade. A gente começou a ter até uma certa curiosidade de outros escritórios
Quando a gente abre uma vaga, por exemplo, surge muita gente interessada. Por quê? Os funcionários, principalmente numa cidade que nem Araraquara, assim, muitos conhecem. O colaborador daqui conhece alguém que trabalha em outro local, e quando eles comentam entre eles, como você trabalha, o que você faz e tal, a hora que a pessoa comenta, eu trabalho praticamente em sistema, só configurando e importando. A pessoa que não trabalha assim, ela foi montagem. Ela fala, peraí. Lá eu tô me semana, lá eu saio no horário. Exatamente. E essa qualidade de vida que a gente não tem interesse. Eu consigo ficar com a minha família. Exato, porque a pessoa, às vezes tem contador que a gente conversava, o cara falava, mas o funcionário gosta de ganhar uma hora extra ali, ele gosta até certo ponto, ninguém gosta. É a hora que tá privando você da sua vida. Exato. E aí a gente, conseguiu realmente melhorar. Eu tenho certeza que a maioria dos escritórios, a contabilidade, ela é extremamente atrasada em relação aos outros setores. É uma realidade dentro das empresas de serviços contábeis. E era uma realidade nossa também, porque tem aquela questão de não ter muito prazo, principalmente em empresa que não é lucro real. O setor ele vai meio que se acomodando, se não tiver uma gestão realmente firme ali, cobrando prazos e fechamentos. Então, às vezes um cliente pequeno ele não fica cobrando o balanço do contador, nem quer ouvir falar disso. Então você acaba tendo que colocar isso como uma meta interna, né? Então era um objetivo nosso, ter as informações com mais confiança, evitar retrabalho, melhorar a qualidade de vida dos funcionários, diminuir os prazos. E eu acho que a gente usar o serviço que o cliente já fez lá, porque ele já contou. Exatamente. Em alguns casos até, a gente começou a trabalhar como um consultor de mostrar para ele a importância dele ter um controle financeiro na empresa dele. Que esse controle está correto. Exato. Principalmente as empresas de lucro real. E aí a gente, em alguns casos que o cliente nem tinha esse controle da forma correta, a gente fez um trabalho consultivo de mostrar para ele a importância, como outros clientes trabalham, como até concorrentes dele vêm trabalhando e evoluindo. E ele, melhorando esse setor interno dele, conseguiu gerar os relatórios que a gente precisa para importar para o nosso sistema. Então, automaticamente, melhora a empresa do cliente, melhora o nosso trabalho, entendeu? A gente consegue trabalhar de uma forma mais de planejamento do que de apontamento, porque não adianta você chegar na véspera ali do imposto e só falar, deu tanto para pagar, o cara não tem dinheiro para pagar. A gente, por exemplo, trabalha num nicho de mercado aqui, que eu acho que é comum para vários escritórios, que é o ramo de combustíveis, por exemplo. Eles trabalham no lucro real, porque é uma atividade de muito faturamento, para muitas vezes pouca lucratividade. Que é porcentagem muito pequenininha. É uma margem muito baixa para um faturamento muito alto, na maioria. Qualquer paradinha que tome dando vermelho. Exatamente. E é um ramo que passou por muita dificuldade, muita questão de guerra de preço, a margem muito baixa e muitos trabalhando realmente com prejuízo real na operação. E tanto para abrir quanto para manter, a legislação é complexo. E é um tipo de empresa que a gente perdia muito tempo. E aí você cai num nicho de mercado, por exemplo, que você não consegue cobrar muito do seu serviço, porque você sabe que o seu cliente não está numa situação muito boa financeira. Você tem muito trabalho com aquele cliente. Porque a movimentação é alta. Cartão de crédito praticamente mais de 80% das vendas. Você tem que apurar o cartão de crédito certinho para tirar as taxas, porque você vai aproveitar isso aí porque ele é lucro real. Exatamente. Então, a gente, por exemplo, nesse nicho de mercado, se você não tiver uma ferramenta que te facilite o máximo possível o seu trabalho, e normalmente esses clientes desse ramo, eles têm um sistema financeiro. Então, você conseguir implantar uma ferramenta dessa num cliente como esse, vai gerar uma economia muito grande no setor contábil. A parte fiscal, com certeza também na questão de importação de notas e tudo mais. Do SAT, hoje você movimentação de entrada dele, movimentação de saída. Porque você fica dependendo do cliente te mandar isso, já é difícil. Então você trabalha com uma importação já em tempo real, fechou o mês, você já começa o seu fechamento fiscal.
Aí a contabilidade ela já vem com um trabalho de buscar as informações, muitas vezes dependendo do cliente, mas o cliente precisa te mandar poucos relatórios, extrato bancário, contas a pagar, contas a receber ali, cartão. É uma conciliação básica. Isso. E aí você tendo a sorte, você trabalha com o DEPAR ali de conciliação, monta o que você precisa do arquivo de importação, joga para dentro do sistema e aí você vai começar a trabalhar com esse fechamento. Por quê? Muito provavelmente, se você chegar no dia que o imposto vai vencer para um cliente que está sem dinheiro e falar que ele tem um imposto alto para ele pagar, sendo que tinha lá um monte de dedução, tinha um monte de apropriação para fazer, porque redução de base de cálculo. A gente fala de uma grande empresa, substituição tributária. A grande empresa ela trabalha com orçamento planejado, uma série de coisas. Agora esse tipo de empresa não. O cara tá ali no toque de caixa. Exatamente. E aí, de repente, ele vai virar para você e falar, ah, mas eu tive uma situação aqui que eu acabei esquecendo de passar para vocês. É uma coisa que eu vou que passar você tem que ter 3 dias essa guia, 20%. E você tem que ter um tempo. 1 milhão vai pagar 20% de 1 milhão. É 200. É desesperador. Então, eu percebo que, assim, a gente não está falando só de grandes empresas. Existem empresas também pequenas que necessitam de um trabalho muito rápido, porque senão pode influenciar ali na rotina mesmo. E a ferramenta ela acaba ajudando muito nisso e a gente percebe que está tendo evolução, sabe, a cada dia. Também você tem que estar atento. O mercado ele proporciona isso, porque você trabalhando bem, com prazo legal, orientando o seu cliente e tudo mais, ele comenta com o amigo de profissão. O outro fala, pô, tô tendo um problema e tal, e é uma reclamação constante. E ele vai falar, pô, mas eu trabalho com aquele contador, ele consegue fazer num tempo mais rápido, sabe, já me avisa antes, me dá umas dicas do que eu posso fazer no mês seguinte para não acontecer de novo e tal. Cara, isso acontece uma vez, duas, na terceira o cara muda. Então, a gente como contador também não está aqui para falar quem é melhor, quem é pior, cada um tem a sua estrutura, a sua qualidade, não é nada disso. Porém, se você está disposto a atender determinadas demandas, você tem que estar preparado para ela. Marcelo, mas o fato é que a coisa está afunilando, a gente já conversou. Lá em 2010, 2011, quando eu comecei esse negócio aqui, a gente tinha mais de 100 mil escritórios contábeis. Hoje a gente conta com um pouco mais aí de 65 mil. Então houve uma redução aí de 40, 35, 40%. E isso só tende a funilar cada vez mais. E o número de empresas sendo abertas por causa da própria a taxa de desemprego é cada vez maior. Então quer dizer, está tendo mais cliente e menos contabilidade, mais cliente e menos contabilidade. Onde que esses clientes vão parar? A gente tem que tomar por base o que a gente passa no nosso dia a dia. Quando você vai adquirir algum produto ou algum serviço, você primeiro tenta comprar o que tiver de mais qualidade que você conhece no mercado. Isso. Pô, eu escuto falar nesse tipo de produto aqui, eu sei que ele é muito bom, deixa eu ver se ele cabe no meu bolso. Comprar um iPhone. Se ele couber no meu bolso, eu vou comprar. Tá todo mundo falando que é o melhor, deve ser mesmo. Se todo mundo que faz análise fala, se não for o iPhone, talvez o top lá da Samsung. Mas a pessoa vai no top se ela puder pagar. Por quê? Ela está disposta a isso. E quando a gente fala de empresa, eu percebo que se o cliente que realmente é uma empresa séria, um empresário correto, ele pensa isso. Se couber no meu bolso, eu vou tentar o melhor. Se for muito arriscado ou se me onerar demais, eu vou ter que analisar qual é o custo-benefício disso. Eu ficar com o outro e abstrair alguns defeitos que vão ter no outro. E a gente percebeu que antigamente existia muita questão, tem a indicação, a confiança, o parente, amigo de infância e tal, então eu vou lá, eu conheço aquele contador de trabalho. Hoje as informações elas correm muito mais rápido. Hoje você com marketing digital, com redes sociais, você acaba atingindo, além dos seus clientes, os outros. E aí o cara começa a ficar com aquilo na cabeça, pô, eles trabalham com esses caras. Se o cara
tem condição de trabalhar com uma empresa desse tamanho, a minha para ele vai ser fácil. Pô, se o cara tem uma estrutura desse tamanho, 50 e tantos funcionários, alguma coisa ele deve ter de interessante. Então você acaba, conforme você vai se estruturando, porque o meu pai ele começou também do nada, só que ele sempre investiu e se estruturou. Tanto ele quanto os dois sócios, eles sempre focaram no investimento na empresa. Então a empresa vai continuar crescendo, a gente vai evoluindo e vai comprando os equipamentos de primeira, servidor, os melhores sistemas. Então a gente vai evoluindo. Aí, às vezes o concorrente, o contador, ele olha pra gente e fala, pô, mas é fácil, porque agora você é grande, né? Então, mas eu vim de lá de trás também. Mas como que você chega nisso? Então, realmente, está diminuindo a quantidade de escritórios porque o serviço ficou muito mais complexo do que era antigamente. Isso. Antigamente era mais manual, mas hoje ele é muito mais tecnológico, uma série de... Isso. E exige um mínimo de estrutura. A própria Receita Federal vem puxando isso, né? Exato. Aí muita gente parou no tempo achando que não teria problema. Às vezes a gente percebe que alguns até de propósito, o cara não tem um filho interessado em dar sequência. Eu vou tocar até onde der. A hora que a coisa começar a ficar ruim, eu vou parar. Eu viro para meus clientes e falo, estou parando, você pode procurar um outro escritório. Outros duvidaram, né? E alguns que insistiram na má qualidade começaram a perder clientes. Por quê? Hoje um processo fiscal está muito mais ágil. Antigamente, quando eu comecei com escritório de contabilidade há 15 anos, mas a gente via que as coisas eram mais demoradas. Hoje você tem um acompanhamento de certidão mensal, hoje qualquer cadastro que você vai fazer, você fica sabendo de uma pendência. A pessoa está no Simples Nacional, chega no final do ano, já vem um aviso que ela vai ser excluída. Então, tudo isso foi diminuindo também a folga, entre aspas, desses contadores que não prestavam um serviço de acordo. Então eu acho que essa redução, ela vem muito da questão de necessidade de estrutura, que primeiro, que é difícil você começar hoje, porque já exige uma estrutura. Você já tem que ter um bom sistema, de cara. Sistema, servidor, prédio, máquina, uma série de coisas, sistema de segurança, servidor em nuvem, gente qualificada. E aí também vai inibindo, porque a pessoa às vezes ela fala, é melhor eu trabalhar com um bom escritório, que eu posso ter um bom salário. Isso acontece, né? São funcionários, se não fosse bem remunerado, a gente não teria alguns funcionários aqui de mais de 30 anos. Então, eles têm condição, por exemplo, de tentar montar um escritório, mas é desafiador, exige investimento. Hoje não se abre um escritório assim, igual abria antigamente. Então eu acho que vem tudo isso de frente com o que você vem falando. Diminui porque é mais difícil abrir, porque exige estrutura, exige gente, exige uma série de coisas. Diminui porque a pessoa que não tem esse perfil também de revolucionar, de renovar, de transformar a empresa dela, ela não vai sobreviver. Se sobreviveu até agora, provavelmente é vida curta daqui para frente. E também pelo fato dos clientes estarem mais antenados, por conta dessa rapidez dos processos, das fiscalizações e da necessidade do cliente de estar participando de uma licitação e ter tudo em dia. Isso. Uma série de coisas, eles começaram a falar, por que eu vou ficar em quem não está estruturado? Ele consegue enxergar por sistema, por estrutura, numa reunião. Ele enxerga se o contador dele está estruturado ou não, se está preparado. E aí ele fala, por que eu vou ficar? Entendeu? Às vezes não é questão de preço. E é o que eu te falei quando eu comecei a responder a sua pergunta, a questão do telefone. Se eu tenho condição de pagar, por que eu vou ficar que me dá dor de cabeça, que me dá risco? Isso a gente está falando do aparelho celular. A gente fala do aparelho celular ainda, mas tem gente que ainda vai no mais barato. Pô, eu só uso para falar, entendeu? É o cara que de repente parte de uma contabilidade digital. É a necessidade. Eu só quero a minha guia, entendeu? Eu só emito uma nota por mês, eu só quero a minha guia, eu não quero o atendimento, eu não quero nem saber quem é meu contador. Me dá as aí que eu vou pagar e pronto. O digital dele, o escritório digital, para ele pode até ser interessante, eu acho bom isso. A gente fica nessa. Tem o cliente que ele vai no mais barato? Tem. Esse é o meu foco? Não, mas eu também não posso estar muito fora do mercado. Lógico que o meu serviço para oferecer tudo isso, ele vai ser um pouco mais caro.
Só que a hora que ele se acostuma com o nosso trabalho, ele valoriza. Então ele entende às vezes a diferença do preço ou a importância de estar investindo nisso. Então a gente hoje começa a trabalhar com melhores clientes, com mais qualidade de clientes, que migraram, muitos que migram de outros escritórios, porque por mais que abriu muita empresa, abriu muita empresa pequena, né? Então a gente consegue atender esse pessoal que vem abrindo. Mas hoje a maior taxa de inclusão no nosso quadro de clientes é de transferência, de outros escritórios para o nosso.